A gente teve ontem a entrevista do ministro Gilmar Mendes no Roda Viva, mas antes, deixa eu chamar a sua atenção para uma entrevista que ele deu à CNN Brasil. Vocês lembram daquele vídeo, a nossa audiência lembra, né, do Sérgio Moro falando da venda de habeas corpus. Ah, tá difícil hoje, me ajuda aí. Habeas corpus. Muito bom, obrigada. É assim mesmo, a gente um ajuda o outro. Mas vocês lembram que ele falava sobre isso quando ele estava numa suposta festa junina, né, em pleno mês de abril. E aí o Gilmar Mendes comentou nessa entrevista à CNN, ele diz o seguinte: compraram um habeas corpus de Gilmar Mendes. Ele diz ter achado curioso que o material tenha sido divulgado no momento em que o ex-juiz da Lava Jato e sua mulher, a deputada federal Rosângela Moro, estão sendo acusados de venda de decisões pelo advogado Tacla Duran. E aí o Gilmar Mendes segue e nessa entrevista a CNN diz o seguinte: portanto, quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é Moro e não ele. E aí ontem, no Roda Viva, ele deu mais duas declarações sobre o Sérgio Moro. Uma delas ele diz que Curitiba gerou o Bolsonaro, portanto que Curitiba tem o germe do fascismo. E em outro trecho ele diz que Sérgio Moro gosta muito de dinheiro. Queria te ouvir sobre essas declarações e sobre essa entrevista, por favor, Demore. Olha, o Gilmar Mendes ele teve uma boa oportunidade durante a Vaza Jato, assim como vários membros do Supremo, a fazer um meia-culpa. E fizeram. Tá? O Supremo, vamos lembrar, o Supremo embarcou na Lava Jato. O Supremo avalizou a Lava Jato. O Supremo abaixou a cabeça em cima dessa tão propalada vontade popular, pressão da imprensa, ou seja lá o que for. E o Supremo, durante bons anos, se associou à Lava Jato. Isso a gente não pode esquecer. Mas a gente pode também dizer que os ministros não sabiam de toda a podridão que corria dentro dos corredores da Lava Jato. Isso é uma desculpa aceitável, porque muita gente não sabia. Muita gente desconfiava, falava da parcialidade política do juiz, do procurador e tal, mas não tínhamos as provas, né? Então a gente tem que trabalhar também com a materialidade dos fatos, né? Não só com o que a gente acha, ou imagina, ou sente. Então a Vaza Jato foi para o Gilmar, para o Lewandowski, para Rosa Weber, para vários dos ministros ali que consentiam com tudo que a Lava Jato fazia e pedia, né? Autorizaram a coercitiva do Lula, a do Lula não passou por eles, perdão, porque o Lula não tinha mais fórum, mas proibiram o Lula de dar entrevista durante a prisão, fizeram vários movimentos ali que aumentaram o lavajatismo, colocaram gasolina no fogo dessa disputa que a gente teve na sociedade brasileira. Mas, né, e sempre é tempo de mas, o próprio Gilmar, depois das revelações da Vaza Jato, que ele citou, inclusive, nos votos que ele fez para punir o Moro, né, ele reavaliou a posição de Curitiba. E hoje ele tem uma avaliação, segundo a minha visão, bem centrada no que aconteceu ali em Curitiba, de fato. A Lava Jato, ela é um embrião da extrema-direita no Brasil. Claro que ela não criou a extrema-direita no Brasil, ela não criou um movimento de extrema-direita, as pessoas são o que são, né, Vivian? As pessoas pensam o que pensam e a gente sabe que tem muito reacionário no Brasil e não foi o Deltan Dallagnol que criou o tio reacionário que mora no Mato Grosso, não é isso que a gente está falando. Mas eles criaram um ambiente para que essas pessoas pudessem se manifestar e criaram principalmente um ambiente não só antipetista. Eu gosto sempre de lembrar as matérias da Vaza Jato, que a gente esquece às vezes, e elas são importantes. Tem uma matéria que foi publicada em 2019, ainda, se eu não me engano, que mostra o Deltan conversando com o Moro pelo Telegram, e o Deltan queria convencer o Moro a fazer um monumento em homenagem à Lava Jato em Curitiba. Esse monumento... É muito amor lembra próprio, disso, né, Leandro? É muito amor próprio, né? Não, veja, William, que o Moro foi contra. O Moro foi contra. Né? Teve um lampejo de bom senso ali. O Moro falou, não, melhor deixar. Acho que o Moro foi contra porque o monumento não era para ele, Moro, né? Era para a Lava Jato, mas tudo bem. E o monumento, Vivian, era o seguinte, eram 3 pilares esse monumento, sendo que 2 pilares estavam derrubados, estavam no chão, estavam caídos, e um pilar estava em pé. O pilar que estava em pé era a Lava Jato. Os pilares que estavam caídos representavam a classe política e o Estado de Direito. Então, simbolicamente, a Lava Jato se colocava como o grande pilar que seguraria a nação e colocava a classe política no chão, destruída. Então, a Lava Jato, antes de tudo, ela provocou nas pessoas no Brasil um sentimento de antipolítica. As pessoas começaram a ter nojo de política. Elas começaram a enxergar a política toda como inimiga da nação e não viam mais a política como
o fórum, a seara, onde nós vamos debater os nossos problemas e tentar organizar a nossa democracia, né? E quando você gera esse sentimento de antipolítica, quem é que surge como salvador da nação? O Bolsonaro antipolítico, o cara que não é da turma, né? Então, a Lava Jato criou... Ontem teve uma frase, Leandro, só para somar ao que você disse, ótima entrevista dele ontem, ele falou exatamente isso. Curitiba gerou o Bolsonaro, tem o germe do fascismo. Só para complementar, foi a frase exata que o Gilmar Mendes usou. Exatamente. Eu gosto de lembrar também que o Bolsonaro se inspirou muito no Silvio Berlusconi, né? Isso foi dito pelo próprio Bolsonaro em uma entrevista curta que ele deu para a revista Veja em 2015, né? E o Silvio Berlusconi nada mais é do que a acepção pura da antipolítica. O Silvio Berlusconi usava o mesmo léxico que o Bolsonaro usava, chamava os juízes de comunista, chamava os procuradores que tentavam botar ele na cadeia de comunistas, falava que tinha ameaça comunista na Itália, que a política era suja, que ele era um empresário bem-sucedido, então ele não precisava da política para viver, logo ele não ia roubar, logo ele não era dos esquemas, logo ele não era da turma, ele fundou um partido dele, então ele não era da galera que estava lá já no Congresso há muitos anos, no Senado há muitos anos. No Brasil, a gente teve essa mesma conversa em 2017 e 2018. A gente viu de onde o Bolsonaro veio, né? Só que quem fez a caminha para o Bolsonaro, quem arrumou a cama do bolsonarismo, foi a Lava Jato, através dessa criação na sensação da sociedade brasileira que toda a política é imprestável e que a gente tinha que se livrar dos políticos. Ontem também ele fez, aliás, se vocês não viram a entrevista, depois que assistiram o ICL, uma entrevista ótima ontem do ministro Gilmar Mendes, ele estava on fire, estava atacando sem nenhuma moderação, em especial o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e teve um trecho em especial que eu tinha separado lá no Twitter, se vocês quiserem olhar no meu Twitter, está lá também, o Gilmar falando sobre a política de saúde do Bolsonaro. Ele comparou a política de saúde do Bolsonaro ao Jim Jones, falou que a política dele era uma política de morte. Quem não sabe, o Jim Jones foi um líder de uma seita religiosa que se instalou aqui na América do Sul, na Guiana. Tem vários documentários sobre ele, inclusive. E ele provocou, instigou o suicídio e assassinato em massa de quase 1000 seguidores dele, incluindo crianças, mulheres. É uma história trágica que aconteceu aqui na América do Sul por esse líder fanático religioso dos Estados Unidos. E o Bolsonaro comparou ontem, o Gilmar Mendes comparou essa política de saúde do Bolsonaro, da pandemia, com essa seita do Jim Jones. E ele falou, inclusive, Leandro, que a ação do STF e da CPI da Covid fez com que o dano e a tragédia não fosse maior, porque, segundo o Gilmar Mendes, a gente podia ter milhões de pessoas, né? Acho que essa comparação ontem foi muito justa em relação à política de saúde do Bolsonaro, né, Leandro? A CPI da Covid é sabido que ela conseguiu segurar muita coisa e desnudar muita coisa, né? A gente conhece Elcio Franco hoje graças à CPI da Covid. Elcio Franco era um homem totalmente desconhecido que agia nas sombras dentro do Ministério da Saúde, né? Um cara colocado ali no Ministério da Saúde militarizado, que foi o que a gente teve, né? Aliás, a militarização do Ministério da Saúde, ela foi, assim, um fator definitivo para a gente saber que militar não deve se miscuir na política, né? Porque toda a tão propalada eficiência dos militares, né? A competência, o caráter técnico, a gente viu onde foi parar o caráter técnico e a eficiência durante a gestão assassina da pandemia, que foi feita por um general, vou repetir, por um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro, o senhor Pazuello, que está aí na tela agora, e que depois, hoje, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? E o secretário executivo era outro militar, Elcio Franco, né? E os secretários abaixo também, muitos deles eram militares. Então, a gente teve isso na CPI da Covid, de fato. E o STF agiu, nos últimos anos a gente viu, agiu em vários momentos-chave, né, da história brasileira para evitar que o pior acontecesse. Agora, William, eu acho também que o Gilmar, ele tem uma mágoa pessoal com a Lava Jato, porque, com toda razão, se sente enganado. Se sente traído. Eu vou dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem um pouco melhor, que muitas vezes pode parecer só que o Gilmar está falando isso por vingança ou por revanche, né? Mas pense o seguinte, você é um juiz da Suprema Corte, tá? Aí você é submetido a um caso que você tem um grampo, o tal do grampo do Bessias, as pessoas vão lembrar disso, né? A ex-presidenta Dilma conversando com a então presidenta Dilma, conversando com o ex-presidente Lula, né? Falando para o Lula que o Bessias ia levar para ele um papel e que ele poderia assinar aquele papel assim que ele desejasse se tornar ministro da Casa Civil da Dilma.
Esse áudio veio a público no final da tarde, se eu não me engano era uma quinta-feira, pela Globo News. Tá? E aí o STF ficou sabendo disso. E o STF, naquele momento, uma decisão do Gilmar Mendes, a gente não pode esquecer disso, impediu preventivamente que o Lula se tornasse ministro da Dilma. Qual que era a tese? O Moro levantou o sigilo desse áudio para dizer o seguinte, olha aí, ó, o Lula, que pode ser preso a qualquer momento, está tentando virar ministro para ter foro privilegiado. E aí esse caso sai da minha mão na 13ª Vara e vai para o STF. O Gilmar Mendes, quando viu aquilo, tomou uma decisão imediata e impediu que o Lula se tornasse ministro. Muito bem. Por que que eu digo que eu tenho a sensação que o Gilmar ele se sentiu enganado pelo Moro? E é uma questão pessoal mesmo. Porque anos depois, William, nós fomos descobrir que daquele set de gravações do tal do áudio do Bessias, a Polícia Federal fez 22 gravações. E aí nós tivemos acesso ao conteúdo das gravações que nunca foram divulgadas. Essas gravações o Brasil nunca ouviu. Eu também nunca ouvi. Nós tivemos acesso porque nós descobrimos no arquivo da Vaza Jato que não tinha só o áudio do Bessias, tinha mais 21 áudios. Nós fomos apurar isso e um agente da Polícia Federal que participou das escutas tinha feito anotações sobre os áudios. Ele tinha anotado o que ele ouvia enquanto grampeava-se a Dilma, o Lula e outras pessoas. E o que é que nós descobrimos, William e Vivian e pessoas que nos assistem, para a gente nunca esquecer dessa história? Que os outros 21 áudios, que, repito, nunca vieram a público, o Sérgio Moro, aliás, poderia dizer onde estão esses áudios, porque só ele sabe, a gente nunca ouviu esses áudios, mas nós sabemos que eles existem, porque nós confirmamos. Tinha áudios, por exemplo, do Lula ligando para o Temer, na época, vice da Dilma. E aí nós ligamos para o Temer, nós como repórteres conversamos com o Temer. Né? O repórter Ricardo Baltazar, da Folha de São Paulo, trabalhando com o Intercept na Vaza Jato, ligou para o Temer e ligou para outras pessoas. O Temer confirmou que tinha conversado com o Lula naquela época. Ou seja, o grampo do Temer com o Lula existe, mas nós nunca ouvimos. E qual é que é a história que é contada quando a gente ouve 21 áudios para além do áudio do Bessias? O Lula não estava querendo virar ministro da Dilma. Pelo contrário, relutava em virar ministro da Dilma. O Lula queria tentar fazer com que o governo Dilma parasse em pé, porque já havia no futuro a chance da Dilma ser derrubada, apeada, sofrer um impeachment. Então o Lula está ali fazendo conversas políticas com vários atores políticos que confirmaram as conversas para a gente. E a história ali é o seguinte: o Lula está tentando fazer o governo da Dilma ir até o final, parar em pé, relutando, inclusive, em virar ministro. O Lula não queria virar ministro. O que é que o Moro faz? Ele libera um áudio apenas, só o áudio do Bessias, e quando a gente não ouve os outros 21, parece que o Lula está fazendo o quê? Buscando a proteção do foro privilegiado para virar ministro da Dilma. Essa versão da história, ela é falsa, ela é mentirosa. E o Moro e o Deltan enganaram o Gilmar naquele dia. É por isso que o Gilmar impediu o Lula de assumir o ministério. Então, eu tenho a sensação que o Gilmar também se sente enganado por esses caras e quer expor eles ao máximo que puder. Pois é, ainda bem que a gente tem certeza que o mundo é redondo, que a Terra não é plana, porque a coisa girou, girou, girou. E agora quem tem que dar a explicação é o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, porque a história do Tacla Duran ainda é uma bomba que vai ser detonada. Ele que aguarde a hora dele e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Demore, muito obrigada então, querido. Sempre bom tê-lo conosco. Um bom dia, parabéns. O Desperta está muito, muito, muito bom. Aproveita aqui para chamar a nossa audiência. Amanhã de novo, hein, gente? É todo dia despertando com ele, hein, Leandro Demore. A partir das 7 horas da manhã. Um beijo para você.